Olá, pessoal! Eu sou Elaine Souza e no vídeo de hoje eu quero responder a reação que o canal Escola do Discípulo fez sobre um conteúdo meu aqui no YouTube. Antes de tudo, eu quero agradecer pela forma respeitosa com que ele começou o vídeo, apesar das discordâncias. É sempre bom quando há espaço para o diálogo sem ataques pessoais. Isso, infelizmente, tem sido cada vez mais raro, especialmente quando falamos de temas como religião e crítica ao cristianismo. Dito isso, quero responder a alguns pontos do início do vídeo. Bom, vamos ao vídeo então. Então, eu gostaria de colocar aqui o vídeo para que nós possamos assistir juntos. E ela começa dizendo o seguinte. Bom, hoje vamos falar sobre os 3 grandes danos causados pela religião que poucos querem admitir. Ela primeiramente começa falando sobre os 3 grandes danos que a religião causa que poucos querem admitir. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é esse tipo de retórica, esse tipo de argumento que poucos querem admitir, trazendo um ar de um conhecimento oculto, quase de gnóstico, que você precisa descobrir para se libertar. Isso já mostra que, na minha opinião, isso já deixa o argumento, já enfraquece um pouco o argumento, entendeu? Trazendo como se, olha, vou apresentar para você um grande mistério, um grande segredo. E na verdade nós vamos ver que os argumentos que ela traz não são tão misteriosos assim, e são argumentos que já vêm sido apresentados por muitas pessoas ao longo dos séculos da história do cristianismo. Ok, bom, você começa dizendo que eu uso uma retórica quase gnóstica, como se eu estivesse apresentando um conhecimento oculto, um grande mistério, que poucos conhecem. Mas veja, o que eu disse foi 3 grandes danos causados pela religião que poucos querem admitir. E não que ninguém saiba. O ponto não é a raridade do conteúdo, mas o tabu que envolve. Não é segredo nenhum que a religião causa sofrimento, repressão e até violência. O problema é que muitos ainda têm dificuldade de reconhecer isso publicamente. Talvez por medo, culpa ou doutrinação. Você também diz que esses argumentos já foram respondidos ao longo dos séculos da história do cristianismo. E é verdade. Foram respondidos, questionados, debatidos, reformulados, reinterpretados e até suprimidos. Isso só reforça o quanto essas críticas continuam atuais. Se elas já foram levantadas há tanto tempo por tantas pessoas, talvez o que mereça ser discutido não seja a originalidade delas, mas porque ainda permanecem tão relevantes. Meu intuito nunca foi criar um clima de revelação secreta, mas sim levantar reflexões que, sim, continuam incômodas e talvez por isso muita gente ainda prefira evitar. Vamos lá. O primeiro de todos, o bloqueio do pensamento crítico. A religião não ensina você a pensar, ela te diz o que pensar. Questionar é desencorajado e a fé cega é exaltada como virtude. Isso impede a curiosidade e o desenvolvimento do pensamento crítico, atrasando avanços na ciência, nos direitos humanos e na moralidade. Um outro dano é a justificativa. Ela diz aqui, em primeiro lugar, que a religião diz a você o que você deve pensar e desincentiva completamente o pensamento crítico. Infelizmente, essa pode ser a realidade de algumas comunidades religiosas. E no perfil dessa moça, ela mesma diz que ela é uma ex-cristã. Então, eu imagino que, infelizmente, essa deve ter sido a experiência pessoal dela. Se essa foi a experiência pessoal dela, nós, como cristãos, devemos, primeiramente, pedir perdão, porque não deveria ter sido assim. E por mais que existam alguns pensamentos religiosos, algumas comunidades religiosas que minam o pensamento crítico, o cristianismo vai na contramão disso há muitos séculos. Na verdade, é o próprio cristianismo que tem incentivado ao longo dos anos a ciência moderna. A ciência moderna, ela nasce dentro de um contexto cristão. Grandes universidades como Oxford, Harvard, nasce dentro de igrejas cristãs e o cristianismo na igreja, né, nos seus primórdios, incentivou justamente o pensamento crítico. Na verdade, muitos teólogos entendiam que estudar a natureza, pensar de forma crítica, descobrir a criação de Deus, glorificava o próprio Deus. A astronomia nasce dentro desse contexto. Aquela ideia de que a igreja, por exemplo, matou Galileu, isso é um mito. E eu quero até incentivar
ou recomendar que você leia um livro muito interessante chamado Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, onde esse livro demonstra claramente que essa ideia de que a igreja combateu a ciência, de que a igreja matou Galileu porque ele disse que a Terra, que o Sol era o centro do sistema solar, tudo isso é um grande mito. Existe um outro historiador, na verdade um historiador chamado Peter Harrison, que ele escreveu um livro Os Territórios da Ciência e da Religião, que eu também recomendo, e ele mostra claramente que esse conflito entre fé e ciência, entre razão e ciência, nunca existiu de fato na história. Isso foi criado recentemente justamente para tentar combater a religião. Quando nós olhamos para a história, isso não acontece. E é interessante que a própria Bíblia cristã, muitas vezes hoje, nos incentiva ao pensamento crítico. Por exemplo, eu quero pegar aqui a minha Bíblia. Veja, essa é uma Bíblia evangélica, vendida em livrarias evangélicas, uma Bíblia de estudo, onde nós, como igreja, incentivamos que os cristãos tenham e estudem. Mas é interessante que essa Bíblia, ela mesma me incentiva a ter pensamento crítico. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, o famoso texto da mulher adúltera, que Jesus apanha uma mulher em adultério e tem aquela famosa frase, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Se você está interessante, que aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé sobre esse texto, dizendo o seguinte, olha, nota de rodapé. Embora a história provavelmente reconte um episódio real da vida de Jesus, é praticamente certo que não pertencia originalmente ao Evangelho de João. Versões modernas separam-no do restante dos textos porque esses versículos não se encontram em praticamente todos os manuscritos gregos mais antigos que temos. Olha que interessante, essa Bíblia, que nós incentivamos que os crentes leiam, tem uma nota de rodapé dizendo que essa história da mulher pega em adultério é uma história que provavelmente foi acrescentada depois no Evangelho de João, não é um relato original. Por que que tem uma nota de rodapé nesse texto bíblico? Justamente porque nós, como cristãos, incentivamos o pensamento crítico. Eu creio que quanto mais pensamento crítico nós temos, mais a nossa fé se fortalece, mais anticorpos nós recebemos, e quanto mais pensamento crítico nós temos, mais respeitosos nós nos tornamos também com aqueles que pensam diferente de nós. Portanto, por mais que talvez essa tenha sido a realidade da moça e de muitas comunidades religiosas, o cristianismo, em sua essência, incentiva o contrário, justamente fomenta o pensamento crítico e ao longo dos anos tem financiado e incentivado os avanços científicos. Não sei se você sabe, mas muitos ganhadores do Prêmio Nobel são cientistas cristãos, foram cientistas cristãos. Existem muitos cientistas renomadíssimos no mundo hoje que são justamente cientistas cristãos. Então, esse argumento não se sustenta, mas vamos continuar no vídeo. Você diz que a minha experiência talvez tenha sido pontual e que o cristianismo, na sua essência, sempre incentivou o pensamento crítico. Mas aqui a gente precisa fazer uma distinção importante entre cristianismo enquanto conceito teológico idealizado e cristianismo enquanto prática social, histórica e institucional. Sim, é verdade, grandes cientistas da história foram cristãos, mas isso não prova que o cristianismo como religião institucional incentiva o pensamento crítico. Na verdade, muitos desses pensadores avançaram apesar da estrutura religiosa da época, não por causa dela. A própria igreja, durante séculos, controlou o acesso ao conhecimento, proibiu traduções da Bíblia, censurou livros, condenou ideias científicas e filosóficas como heresia. E isso não é mito, é história documentada. O caso de Galileu, por exemplo, é constantemente reinterpretado por apologistas, mas o fato é que ele foi julgado e condenado pela Inquisição, obrigado a negar publicamente suas conclusões científicas sob ameaça de punição. Se isso não for resistência ao pensamento crítico, então o que seria? Você também menciona que algumas Bíblias hoje trazem notas do rodapé questionando a autenticidade de certos trechos, e isso de fato é um avanço, mas é um avanço recente, moderno, fruto do contato com a crítica textual, com a arqueologia, com os estudos acadêmicos fora da bolha da fé. Não foi a religião que promoveu isso, foi a secularização do pensamento que obrigou as religiões a lidarem com a evidência. Aliás, é curioso que muitos cristãos sequer sabem que existem esses questionamentos. E quando alguém, como eu, levanta isso, a reação é de espanto ou de negação.
Sobre o incentivo ao pensamento crítico dentro do cristianismo, se realmente fosse assim, por que tantas igrejas veem com desconfiança a filosofia, a sociologia, o feminismo, a evolução ou até a psicologia? Por que é tão comum ouvir frases como "não questione, apenas creia" ou "Deus não se explica"? Por que tantos líderes religiosos ainda desincentivam perguntas e chamam o ceticismo de falta de fé? O problema não é só a minha experiência pessoal, o problema é estrutural, é cultural, é doutrinário. E enquanto cristãos continuarem dizendo, mas esse não é o cristianismo de verdade, ao invés de encarar os danos que sua tradição causou e causa, esse tipo de negação vai continuar sendo parte do problema. E só para finalizar, citar ganhadores cristãos do Nobel não muda o fato de que o pensamento crítico é, por definição, incompatível com qualquer sistema que exija fé cega. Se sua fé resiste ao questionamento, ótimo. Mas na maioria das instituições religiosas, infelizmente, não funciona assim. Outro dano é a justificativa para a violência e opressão. Ao longo da história, a religião tem sido usada como desculpa para guerras, escravidão, misoginia, homofobia e racismo. Até hoje, vemos líderes religiosos influenciando leis e políticas para limitar direitos e liberdade individual em nome de uma suposta verdade divina. Esse argumento é interessante, é utilizado por muitos, né, de que a religião ela causa muito dano, causa muito mal, violência mesmo. Racismo, perseguição, mortes, homofobia. E, infelizmente, quando nós olhamos para a história, isso de fato aconteceu. Mas a questão aqui é nós nos perguntarmos se esse é um problema da religião. Porque quando nós olhamos para a história, nós vemos que governos que entenderam ou disseram a mesma coisa, que a religião causava mal, e tentaram tirar a religião de cena, governos considerados ateus, como o comunismo, a antiga União Soviética, nós vemos que na história governos ateus que não tinham nenhum tipo de religião cometeram tanta violência quanto, ou até mais. Estima-se, alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas justamente por regimes ou governos que se consideravam ateus. Nós vemos que o problema não está necessariamente na religião. E eu creio até que o cristianismo oferece uma resposta mais satisfatória de que o problema não está numa religião ou numa ideologia, mas o problema está no centro do coração humano. O coração humano possui esse problema. Esse argumento não se sustenta porque nós vemos que comunidades que retiraram a religião de cena continuaram com os mesmos problemas. Aquela famosa música do John Lennon, né, Imagine um mundo sem religião, parece ser utópica demais e não tem sido possível experimentar isso na prática. Agora, quando nós vamos para o cristianismo e o que o cristianismo propõe, é interessante que ele propõe um caminho inverso. Um cristianismo bíblico que se preocupa de fato com o que as escrituras nos revelam sobre Jesus, ele parte para o caminho oposto ao da violência. O cristão entende que qualquer pessoa tem o direito de crer e pensar diferente dele. O cristianismo incentiva, na verdade, o caminho oposto a qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de opressão. E qualquer tipo de uso da religião para causar opressão a outro ser humano é um desvio escancarado do cristianismo. Quando nós lemos a Bíblia com cuidado, as Escrituras com cuidado, é exatamente o oposto que tem acontecido ao longo da história e o que deve acontecer. Eu creio fielmente que um cristianismo bíblico parte por caminho oposto ao de qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de opressão. Nós falamos um pouco disso no documentário que nós lançamos aqui na Escola do Discípulo, falando justamente se Deus existe, por que o cristianismo é verdadeiro e as outras religiões seriam falsas. Isso não seria opressivo? Isso não seria um grande problema? Nós falamos um pouco disso lá também. Mas o vídeo continua, vamos lá. Bom, aqui a gente chega num ponto importante e muito usado por quem tenta defender a religião a qualquer custo. A ideia de que o problema não é religião, porque até regimes ateus também mataram. Mas essa comparação é, no mínimo, desonesta intelectualmente. Primeiro, vamos deixar claro, regimes autoritários como o da União Soviética ou da China não cometeram atrocidades porque eram ateus. Eles cometeram atrocidades porque eram totalitários. O ateísmo deles não era uma doutrina ética,
era apenas a ausência de uma religião institucional e foi instrumentalizado politicamente como forma de controle estatal, da mesma forma que a religião também foi em outros contextos. Ou seja, o problema nunca foi simplesmente ter religião ou não ter religião. O problema é o uso ideológico de qualquer crença absoluta, seja ela religiosa ou política, como justificativa para controle, repressão e violência. E nesse quesito, a religião tem uma longa e pesada ficha. Você reconhece que a religião foi usada para justificar guerras, racismo, misoginia, escravidão e homofobia. E é verdade, mas logo depois tenta suavizar dizendo que foi um desvio do cristianismo verdadeiro. E é aqui que está o ponto central da crítica. Não se trata de exceções, mas de padrões históricos. A Bíblia foi usada para legitimar a escravidão por séculos, inclusive com base em textos literais. A perseguição aos LGBT foi ensinada como verdade moral nos púlpitos. As cruzadas, a Inquisição, tudo isso teve base religiosa. Você pode dizer que isso não era o verdadeiro cristianismo, mas era o cristianismo real, vivido por milhões de pessoas, apoiado por igrejas, papas, pastores e reis. Se a religião pode ser usada para o bem, ótimo, mas ela também tem servido como uma ferramenta poderosa de opressão. Negar isso é fechar os olhos para a história, e é justamente isso que perpetua os danos. Você diz que o problema está no coração humano, mas isso é exatamente o que todas as ideologias dizem quando não querem assumir responsabilidade. É como dizer, não foi a religião que oprimiu, foi o ser humano que usou ela para o mal. Mas o problema é justamente esse. A religião muitas vezes oferece o roteiro, a autoridade e a imunidade moral para que essa opressão possa acontecer em nome de Deus ou de qualquer divindade. E quando você diz que o cristianismo bíblico vai na contramão da violência, eu te pergunto, qual parte da Bíblia? A que manda exterminar povos inteiros, incluindo mulheres e crianças? A que diz que mulheres devem ser submissas e caladas? A que permite escravidão? Ou a que ordena a morte de quem pensa diferente? Claro, há passagens lindas também, mas é justamente essa contradição que permite o uso da religião tanto para libertar quanto para oprimir. E é por isso que a crítica à religião organizada continua sendo necessária, porque enquanto ela for usada para limitar liberdades, influenciar leis em nome de dogmas ou oprimir as pessoas sob a desculpa de uma verdade absoluta, ela continuará sendo, sim, um risco e não só uma crença pessoal. Um outro dano é a moralidade baseada no medo. Se não existisse a ameaça do inferno, você ainda faria o bem? Muitas religiões ensinam uma moralidade construída no medo do castigo e da condenação. Esse tipo de controle gera culpa, ansiedade e vergonha, especialmente em crianças, e impede um desenvolvimento saudável da ética pessoal. Mas a escolha é sua. Esse é um argumento interessante, e mais uma vez, essa moça ela se diz ex-cristã, então eu imagino que infelizmente essa deve ter sido a experiência dela. E se essa foi a experiência dela, mais uma vez, nós precisamos pedir perdão. O Evangelho da graça de Deus, ele produz justamente o oposto. O Evangelho de Jesus Cristo, ele produz uma moralidade que não é baseada na culpa, mas uma moralidade que é baseada na gratidão. É completamente o contrário. Eu creio que o Evangelho, a Bíblia nos apresenta um Evangelho que nos traz um equilíbrio muito interessante quanto ao nosso coração. Ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta que o problema do mundo é o coração humano, que a melhor resposta que nós temos a oferecer diante das mazelas da sociedade é o coração humano, a Bíblia nos apresenta uma história graciosa de um Deus que intervém na história, resolvendo um problema, resolvendo esse grande problema de maneira graciosa, sem que nós fizéssemos nada por merecer. Isso traz ao nosso coração uma profunda gratidão e ao mesmo tempo humildade. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, produz em nós um coração equilibrado. Ao mesmo tempo que nós sabemos que recebemos esse presente de Deus e que nós não somos dignos disso, isso nos traz humildade.
nos traz humildade em saber que não somos melhores do que outras pessoas e não temos o direito de corromper ou usurpar a vida de qualquer outra pessoa. Esse perdão que nós recebemos foi por a graça de Deus. E ao mesmo tempo, esse evangelho também nos traz uma profunda ousadia, porque eu não vivo mais por medo, por culpa, mas a moralidade e a ética cristã ela é justamente baseada numa profunda gratidão pelo que Deus fez por nós. Mais uma vez, se alguém, ou se você, ou qualquer pessoa que esteja assistindo, vive uma moralidade baseada em culpa ou medo do inferno, eu digo a você que essa é uma mensagem equivocada ao que a Bíblia realmente revela. As Escrituras nos revelam um evangelho que é baseado no amor de Deus por nós, que retira qualquer tipo de culpa. Qualquer tipo de culpa. Eu sigo a Jesus e eu pratico uma ética cristã, não por medo do inferno, muito pelo contrário, mas por profunda gratidão ao que Deus tem feito por nós e à história de Deus no mundo e o que Deus tem feito na vida. E ela encerra o vídeo dizendo: se você quer um mundo baseado em empatia, razão e justiça, e não em dogmas ultrapassados, continue por aqui. Vamos falar sobre pensamento crítico, ética secular e liberdade real. Se você... Interessante que ela fala de ética secular. Existem muitas boas perguntas a serem feitas sobre isso. Como é possível existir uma ética sem nenhuma estrutura religiosa, sem nenhuma estrutura divina, de algo que venha para além de nós? Mas ela fala como se liberdade fosse completamente contraditória à vida cristã. Ela traz um argumento final dizendo que ou você vive de maneira feliz, ou você realmente vive de maneira ética, ou você vive uma moralidade justa, uma empatia, ou você é crente, como se as duas coisas não fossem compatíveis. E as Escrituras nos têm apresentado justamente que o cristianismo nos produz e deve produzir pessoas que são mais empáticas, pessoas éticas e respeitosas. Eu quis trazer algumas ponderações sobre o vídeo dessa moça, e mais uma vez não estou falando sobre ela especificamente, mas sobre esses argumentos, e nós precisamos lidar com ela com muito respeito, mas principalmente eu quis trazer que muitas vezes esses argumentos contra o cristianismo são argumentos que já foram discutidos, já têm sido discutidos há séculos pela igreja, por bons teólogos, por bons filósofos, que vale muito a pena a gente continuar. Espero que você tenha gostado, espero que tenha edificado sua vida, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Bom, você insiste em supor que eu sou ateia por experiências ruins com a religião. E embora eu compreenda que muitas pessoas tenham sim se afastado da fé por conta de traumas, o que é absolutamente legítimo, esse não é o meu caso. Eu não sou ateia por mágoa, por rebeldia ou por ter conhecido a igreja errada. Eu sou ateia por uma razão muito mais simples. Eu não vejo evidências suficientes para acreditar em um Deus. Ateísmo, no meu caso e no caso de muitas pessoas, não é uma escolha emocional, é uma realização lógica. É o resultado de refletir profundamente sobre as alegações religiosas, observar contradições internas, suas falhas morais, a ausência de provas e concluir que isso não faz sentido para mim. É como deixar de acreditar em algo que, durante muito tempo, você teve medo de questionar. É um processo, não uma ferida. Sobre a questão da moral baseada no medo, você diz que o Evangelho da Graça traz uma ética baseada na gratidão, não na culpa. E eu reconheço que, sim, existe um discurso moderno no cristianismo que tenta suavizar a ideia do castigo, mas ele coexiste com milhares de sermões, igrejas e líderes que ainda dizem claramente que sem Jesus você vai para o inferno. Crianças crescem com medo do diabo, adolescentes se culpam porque têm desejos naturais, adultos vivem em ciclos de ansiedade e arrependimento por não conseguirem corresponder a uma moral impossível. Você pode falar do Evangelho da Graça, mas o cristianismo vivido nas igrejas continua sendo baseado em obediência sob ameaça. E se você precisa da promessa do céu ou do medo do inferno para ser ético, talvez o problema não seja a ausência de Deus, mas a ausência de empatia. É aqui que entra a ética secular que você questiona. A moralidade secular parte de outro princípio. O bem é aquilo que reduz o sofrimento real de seres conscientes,
Não é preciso um mandamento divino para entender que causar dor é errado, que liberdade importa, que respeito é necessário. Ética não precisa vir de cima para baixo. Ela pode e deve nascer da nossa capacidade de sentir, pensar e compreender o outro. Você pergunta como é possível existir uma ética sem Deus, e eu devolvo a pergunta. Se o único motivo para fazer o bem é porque Deus mandou, isso ainda é bondade ou apenas obediência? No fim, a questão não é se existem cristãos bons, éticos e empáticos. É claro que existem. Mas assim como existem ateus bons, muçulmanos bons, budistas bons, o ponto é, a religião não é a fonte exclusiva da moral e muitas vezes ela se torna um obstáculo à liberdade, ao pensamento crítico e ao desenvolvimento ético saudável, principalmente quando impõe verdades absolutas que não admitem revisão. Você encerra dizendo que meus argumentos já foram discutidos por teólogos ao longo dos séculos, e é verdade. Mas eles continuam sendo levantados, talvez porque as respostas ainda não convenceram, e talvez porque nunca convençam quem ousa pensar por si. No fim das contas, esse debate não é sobre quem está certo ou errado em nível pessoal. Não é sobre quem viveu a religião do jeito certo. É sobre olhar as estruturas com honestidade, questionar aquilo que por séculos foi imposto como verdade absoluta. E se isso incomoda, talvez seja porque ainda existe um apego emocional à ideia de que a fé precisa ser defendida a qualquer custo. Eu não sou ateia porque vivi numa igreja ruim. Eu sou ateia porque, mesmo tentando crer por muitos anos, os argumentos não se sustentaram. A lógica falhou, a moral falhou, e a promessa de uma verdade absoluta falhou também. Enquanto algumas pessoas seguem acreditando por gratidão, outras seguem por medo, outras por hábito, outras por falta de opção. E tudo bem, a fé é uma experiência pessoal. O problema é quando ela vira doutrina, vira lei, vira política. O problema é quando a fé de alguém se torna um limite para a liberdade do outro. A proposta aqui nunca foi atacar ninguém, foi provocar reflexão, mostrar que dá para viver com ética, com empatia e com responsabilidade, sem precisar acreditar em dogmas antigos ou ameaças eternas. A liberdade que eu defendo não é de zombar da fé dos outros, mas é de pensar fora da caixa, de existir sem culpa, de escolher por consciência, não por imposição. Se você consegue viver sua fé sem precisar impor ela a ninguém, ótimo! Mas se a sua crença depende de calar o outro, talvez seja a hora de repensar o que você chama de verdade.